E aí pessoal, mais uma vez eu tô de volta para trazer um vídeo de análise, trazer uma review aqui pro canal. E se é a sua primeira vez aqui no canal, eu já explico como ele funciona. São vídeos gravados diretamente de um console, nesse caso um Xbox Series S, sem edições, onde eu trago a minha opinião sobre a minha experiência com o jogo, né? E nesse vídeo também eu gostaria de destacar, né, aí que comemorar o crescimento recente do canal, que vem crescendo bastante nas últimas semanas, principalmente aí com os vídeos novos de resenhas de livros e mangás. E eu tô bastante feliz com isso, sem, é claro, abandonar o foco do videogame, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, que deixe o like, porque ajuda muito esse trabalho que eu venho fazendo aqui. Então, bom, né? Vamos lá pra análise, dizendo que logo de cara, assim, eu tenho que falar pra vocês que essa, pra mim, é uma das análises mais legais, já que é de um dos melhores jogos de terror, na minha opinião, da era do PlayStation 3 e Xbox 360. E se trata, obviamente, de Dead Space, o primeiro, né, que eu joguei através da retrocompatibilidade, tanto no Xbox One como no Series S aqui que eu tô gravando, né. Esse primeiro Dead Space, que vai estar recebendo, né, um remake aí no começo de 2023, logo em janeiro, e que eu vou jogar, é claro. Mas assim, desde que esse remake foi anunciado, eu me perguntei, e continuo me perguntando, né, se, mesmo após ver os trailers e as gameplays, é realmente necessário um remake desse jogo? Se trata de um jogo de 2008, né? Então assim, e eu joguei várias vezes ele ao longo desses anos no PlayStation 3, no Xbox 360, e já tinha algum tempo que eu não jogava, né? E dessa vez, para trazer essa análise, eu o joguei 2 vezes. Pra me assegurar de tudo, né? Pra passar direitinho por tudo, ver todos os detalhes mesmo. E assim, eu já posso dizer assim, sinceramente, que na minha opinião, não é necessário um remake desse jogo. Um remastered, eu acredito que já estaria de ótimo tamanho, para trazer novamente, né, a visibilidade para a saga, que foi enterrada após, infelizmente, o fracasso do Dead Space 3. Lá, né, as coisas desandaram um pouco. Porque eu acho que visibilidade é o que essa série precisa. Porque de fato ela é ótima. Talvez até eles resolveram fazer o remake para trazer essa visibilidade, mas na minha opinião um remaster já seria o ideal. E aí quem sabe um Dead Space 4 ou, né, um outro tipo de Dead Space mesmo, né, que tivesse um outro título que não fosse necessariamente o 4, como fizeram com God of War, né, que mudaram. Então eu acho que seria mais por esse caminho. Mas vamos lá, né, para análise do jogo em si. E eu vou começar por um outro tópico, né? Normalmente eu começo pela história, mas aqui eu vou abordar primeiro os gráficos. Porque eu acho que assim, né, as coisas que mais avalizam, né, um remake, o tornam necessário, acabam sendo o gráfico e a gameplay. Então eu vou começar falando dos gráficos, né? Aqui, cara, pra mim, assim, até hoje, esse jogo, ele é maravilhoso. Eu acho os gráficos desse jogo sensacionais. E eu acho que foi um trabalho muito à frente do tempo na EA. Na verdade, eu até me pergunto como eles foram capazes de fazer isso, já que, além de ser muito bom o trabalho, eu não gosto muito da EA, né, por causa de FIFA e outras franquias, né. Recentemente eu joguei, e tem análise no canal, o Silent Hill Homecoming. E embora eu tenha gostado muito do jogo, eu não tinha como não criticá-lo graficamente. E, inclusive nessa análise, eu citei Dead Space, que saiu em 2008, como uma comparação. Mas na verdade, eu acho que eu fui injusto com Silent Hill Homecoming, porque esse Dead Space aqui, ele dá um pau graficamente em muito jogo que saiu esse ano, inclusive. Em qualquer plataforma que eu jogue, seja um Series S ou One na retrocompatibilidade, seja em um PC, que eu também cheguei a jogar o começo, achei muito bom.
PS3, o Xbox 360, que eu joguei lá na época, o jogo ele é lindo graficamente. As cenas, as texturas, iluminação. Eu não sou especialista em gráfico nessa parte, mas é incrível realmente. Os efeitos dos tiros das armas, o impacto que você sente as usando e desmembrando. Olha, cara, olha só, não parece, definitivamente, na minha opinião, um jogo de 2008. É realmente muito bom, né? Mas como eu tava dizendo, o impacto das armas que você sente as usando, né? Olha esses gráficos, gente. Se me falasse que isso é 2008, claro que nós já tínhamos grandes jogos em 2008. Mas não parece, dá um pau em muito jogo, como eu disse, de 2022. Mas enfim, como eu tava falando, né, sobre desmembrar os necromorfos, tudo que acontece, né, os pedaços deles voando pelo cenário, tudo é realmente muito bem feito, né, e mesmo as cenas de morte com um gore absurdo dos necromorphs, né, despedaçando o Isaac, né, que é o nosso protagonista, realmente tá tudo muito bem feito. As partes em gravidade zero, que eu vou abordar mais pra frente na gameplay, tudo isso realmente é incrível. Bom, eu sei que remakes estão na moda. Alguns necessários, outros nem tanto. Até The Last of Us, que é de 2013 e é super atual, vai ganhar um remake, né? Então, assim, mas eu não acho que aqui, assim, seria necessário Dead Space. Como eu disse, são dois fatores que, na minha opinião, são realmente devem ser julgados para se fazer um remake, que são os gráficos e a gameplay, como eu já disse antes. E na minha opinião, eu já deixo claro aqui que graficamente, e dá pra perceber aí, acho que vocês estão vendo, que não é necessário, né? Eu acho que também, outro detalhe, as expressões faciais dos personagens e as movimentações deles também estão muito boas. Acho que a expressão facial dá pra melhorar um pouquinho, né? Mas eu acho que no geral, principalmente ali quando eles vêm, né, na comunicação do Rig, tá bem legal. Então, né, como eu já destaquei os gráficos, agora eu vou falar do porquê também não é necessário esse remake pelo lado da gameplay. E aí, assim, né, eu já devo dizer que ele segue a onda, né, lá da época, dos jogos a la Resident Evil 4, que foi uma febre, e convenhamos, até os dias atuais. Com essa câmera em terceira pessoa, logo às costas, né, quase sobre o ombro. Sei que tem gente que odeia, né, essa câmera e esse tipo de gameplay, principalmente o pessoal das antigas, que curte, né, os jogos de survival horror mais antigos, tipo lá como era Resident Evil, Silent Hill. Mas eu particularmente curto bastante. A movimentação, a jogabilidade também lembram bastante essa que foi implementada lá em Resident Evil 4. Botão de mirar, correr, atirar, tudo que costumam ter nesses jogos desse gênero, né? Assim, a diferença fica nesse pisão, né, que o Isaac pode dar nos necromorphs para quebrar itens, e nessa pancada aqui, que é automática com R2, se você não segurar o botão de mira, né? Então, assim, isso é basicamente o que tem de mais diferente a princípio. Porém, conforme com a gente avançando no jogo, né? Conforme vamos seguindo em frente, nós vamos vendo outras coisas, né? Como, por exemplo, que fazem aí toda a diferença. Por exemplo, a roupa e a armadura do Isaac. Eu aqui tô com a melhor, né, a melhor versão dela, que você abre, inclusive quando você zera o jogo uma vez, vem essa versão, né, é o nível 6 da armadura. Eu antes, nas outras vezes, quando eu joguei, eu não tinha visto ela ainda, né, eu tinha ido até no máximo na versão 5 dela, né. Essa roupa, a armadura, que se chama Rig no jogo aqui, ela tem já a oferecer coisas diferentes, né, em termos da gameplay, como por exemplo, nós podemos ver
aqui nas costas do Isaac, essa barra verde é a vitalidade dele. É uma forma inteligente de não ter que ficar abrindo menus ou coisas do tipo. Porque normalmente tem nesses jogos, né? Mas aqui já tá na demonstração nas costas dos personagens. Inclusive, né, os outros geralmente também tem o mesmo rig, né? A gente vai vendo mais até nos outros jogos, né? Essa função. E isso varia, né? Tem essa variação aqui que a gente tá no verde, né? O Isaac, que está com a vida cheia. E é aquela variação mesmo de verde, vermelho, verde, amarelo e vermelho, conforme vai ficando mais curta, né? Mas as capacidades da rig, essa armadura, elas vão além, né, de nos mostrar a vitalidade dele apenas. Já que existe o Kinesis e o Stasis, também proporcionados pela armadura dele. E o que são o Kinesis e os Stasis, né? E toda a mecânica que os envolve. É quase, em algum momento, como se fosse a força de Star Wars, né? Já que você consegue puxar coisas através dele e arremessá-las. Então, assim, é realmente muito, muito interessante, né? A utilização deles. Vamos já para uma parte onde dá para dar uma melhor demonstração, já que aqui, né, é o começo do jogo. Então eu vou fazer o load aqui. Então dá para ver até melhor, né, assim, porque só que, como eu disse, parece a força de Star Wars, mas é uma coisa inteiramente tecnológica, sendo que a gente é capaz de puxar os itens para nós e arremessá-los, né? Então, assim, é muito realmente assim interessante o que eles criaram, ó. Então, assim, arremessar nos inimigos, né? Até as próprias partes dos inimigos dá pra arremessar neles. Então, assim, eu acho isso muito legal, né? Essa criação deles aqui. E também dá pra fazer com esse Nesis, né? Isis, se você preferir essa pronúncia, dá pra você também puxar alavancas, abrir portas. Às vezes vai acontecer, por exemplo, ter várias caixas na frente de um caminho que você tem que seguir. E aí você vai, puxa e abre. Então, assim, é bem interessante, né? Também às vezes vão ter itens onde você não pode chegar, que dá pra você puxar pra você, tipo de fora do cenário, onde o personagem não chega. E aí itens né, que dá pra você recarregar, armas, munição, medkits e coisas desse tipo. E como eu disse, também até mesmo o corpo dos inimigos. Puxar alavancas, abrir portas, tudo isso, né? Coisas que estão bloqueando o caminho. Além também nós temos o Stasis, que é uma outra versão, também nós usamos, né? Que serve basicamente para um negócio bem sinistro aqui, né? Essa cena. Mas o Stasis, ele serve para desacelerar... Ó, puxei o item. Ele serve para desacelerar os inimigos. Ou, às vezes, passagens que nós tenhamos que pegar, né? Por exemplo, às vezes você está num lugar que tem várias hélices, por exemplo, né? Uns tubos de ventilação que tem várias hélices. E aí você tem que dar uma desacelerada para conseguir passar pelo lugar. Também tem, como eu disse, os próprios inimigos ou portas que ficam em mau funcionamento, que ficam abrindo e fechando. E contra os inimigos dá pra usar isso bastante, né? E assim como a vitalidade, nós também ficamos de olho o tempo inteiro nele, né? Porque ele é essa círculo verde que tem aí, com aquelas, né, angular ali pra cima verde, aqui do lado da nossa vitalidade. Então eu acho assim que é bem legal também ter esse visor nas costas, né? Outra grande mecânica nesse jogo e que nos proporciona excelentes partes de gameplay são os trechos de gravidade zero. Eu não sei se eu vou conseguir entrar aqui em algum que tenha, né? Ou então, né, no jogo dos vilões praticamente. Esses trechos de gravidade zero são realmente assim
incríveis, em que a gente pode pular pelas paredes e se movimentar como se estivesse no espaço, que de fato nós estamos mesmo, né? Porque não tem gravidade alguma. Às vezes temos de atravessar áreas inteiras ou apenas consertar algo em determinado local dessas áreas de gravidade zero. Alguma dessas áreas tem também, né, um fator assim, que vamos dizer, né, que é aterrorizante de urgência, né, que você está no espaço mesmo, então você não tem como respirar. E aí o rig aqui do Isaac também tem um oxigênio, que é armazenado na própria armadura. E nós temos um tempo, né, que se você deu o upgrade no máximo, vai às vezes de uns 100 segundos, 2 minutos, por exemplo, 120 segundos, que é o máximo que você tem. Aí é um fator que é meio que aterrorizante, porque você tem que ser apressado, né, tá ali correndo, e você ouvir a respiração do Isaac na gravidade zero ali, né? Praticamente que ele começa, quando começa a cair cada vez mais o tempo, vai diminuindo. Isso dá um senso de urgência assim que é desesperador, né? É uma coisa assim bem tensa que eles conseguiram colocar, que nos faz correr ainda mais, né? Assim pelo cenário e tal, para tentar resolver logo o enigma, enquanto você tenta descobrir o que fazer ali naquela área. Felizmente, tudo isso que eu contei pra vocês até agora conta com upgrades. Eu vou voltar até aqui, se for possível, pra mostrar, né? Tudo isso nós podemos dar upgrades. Nas armaduras são schematics, que nós encontramos pelo cenário e que podem aumentar, né, vão deixando a armadura dele mais resistente. E quando você chega na Store, você vai e compra com créditos. Créditos esses que você acha pelo cenário, quando você mata inimigos e coisas do gênero. Aqui é uma Store, por exemplo, né? Então você pode comprar aqui as suas armaduras novas, inclusive é na própria Store que ela fecha, né, com ele dentro, e aí faz o processo do upgrade do rig, onde você aumenta, né, na realidade, a resistência dele, a sua capacidade de aguentar mais pancada também, eu acredito que seja aqui. E também tem os benches, né, que é onde nós aumentamos outros tipos de capacidades, como o Kinesis, né, o Stasis, e também as armas, tudo através de Power Nodes, né? Que são alguns lugares, que são aqueles nodes ali que você encontra ou pelo cenário, dentro de caixinhas, né? Que estão na parede, você abre e você acaba pegando, e aí você vai dando, ou você compra na Store também, através dos créditos desses nodes. E aí você vai aumentando, você vê, ali tem 5 níveis, por exemplo, no Plasma Cutter, de dano, a capacidade 6 níveis, recarregamento 3 e velocidade de atirar, né, de manuseá-lo 3 também. E por aí vai, isso com todas as armas, aqui o Kinesis, né, e o Stasis. Então assim, isso é bem legal, né, você poder dar upgrade em tudo isso, né. E as armas, nós temos várias à disposição, mas podemos carregar até 4. Se eu não me engano, eu acho que são 7, porque tem o lança-chamas também, tem uma outra que acho que é Force Gun, né, que é um tiro de força, e uma outra que eu não me lembro exatamente qual é. Mas, se eu não me engano, são 7. Talvez até abra alguma outra, se você fizer alguma coisa no jogo aí em específico, acabe por abrir, né? E eu gosto bastante das armas nesse jogo. Inclusive, né, nas 4 que nós podemos carregar, que tá aqui, ó, você pode trocar entre as 4. 3 que são certas minhas são a Plasma Cutter, né, que corta, realmente é minha arma preferida. Dá pra colocar, né, nossa, cortar na vertical ou na horizontal. Temos também, né, a Line Gun, que é importantíssima, dá um dano absurdo. E o Pulse Rifle, que é, né, basicamente uma metralhadora, dá menos dano, mas serve para inimigos menores e outros tipos, né. Nós também temos uma
uma versão da arma, né? Ó, aqui é o tiro secundário dela, né? Então, assim, é bem legal, vai pra todos os lados e cada uma das armas tem, né? Essa função secundária. Aqui é virar, basicamente. Aqui na Plasma Cutter nós viramos ela de lado. E aqui é uma mina que nós plantamos com a Line Gun e por aí vai. Então, assim, é bem legal essas funções secundárias, mas eu confesso que eu mal uso, né? Eu praticamente gosto muito mais de como elas já vêm na versão primária delas, né? É a minha parte preferida, como elas funcionam mesmo. Então eu até não mudo muito em relação a isso. Eu gosto muito das armas desse jogo e como elas servem pro propósito dele, que é, vamos lá, né, entrar numa batalha, que é desmembrar os inimigos, que são, né, os necromorfos, e é a forma mais eficaz de matá-los. Já que muitas vezes contra os necromorfos não adianta você dar um tiro na cabeça, né? Um headshot, por exemplo, não faz diferença nenhuma. Pois mesmo sem a cabeça, as criaturas elas continuam a vir pra cima. Então é melhor você atirar nas pernas, para derrubá-los e ganhar mais tempo. E atirar, por exemplo, né, nos braços deles, para evitar, né, de ser atacado por eles. E coisas do gênero. Então é muito melhor, né? Mas para incapacitá-los propriamente e aí sim para você realmente destruí-los depois. E a propósito das criaturas, agora eu vou dar falar assim o que eu acho sobre elas, né? E aqui nós temos um verdadeiro arsenal de pesadelos, eu devo dizer. Porque assim, não tem como, aqui não tem uma galeria de artes, né, do jogo, infelizmente não tem. Então não tem muito como eu mostrar pra vocês cada uma delas e a qual eu me refiro. Então eu vou dar uma descrição básica, né, sobre cada uma e das minhas preferidas, né. Tem os slashers, que são os necromorfos tradicionais. Eles têm, né, aquelas presas, né, os braços que são quase como lâminas e vem pra cima que nem loucos de vocês, né? Que nem doido. Nós temos os Pregnants, que são os necromorfos gordões, que acabam tendo dentro da barriga deles vários daqueles vermezinhos que vêm pra cima de você. Também são inimigos que eu acho legais. Os Leapers, que são aqueles que têm cauda, mas não são bípedes, né? Eles saltam pra cima de você, te atacam com a cauda, quase como se fossem uma espécie de escorpião. Então, assim, eu acho eles bem interessantes, além de que eles são bastante, né, resistentes. E aqui nós vamos ter uma demonstração de né? É um dos meus preferidos também, que são os Dividers. Ele tá por aqui, olha ele aí, 2 deles. E são, aqui a gente mostra também, né, vou deixar eles sobre stasis. E vai dar bastante trabalho aqui, porque os bichinhos que eles soltam, eles são dividers exatamente por isso aqui. Por causa desses bichinhos. Eles soltam e arrancam a sua cabeça se você marcar bobeira, né? Então, assim, eu acho eles creeps, né? Vocês viram pelo som. E fora que esses bichos aqui me deixam em choque, porque eles têm uma morte, né, do Isaac, que se eles matarem, eles arrancam a cabeça dele e ficam no lugar do corpo. Isso acontece geralmente. São as execuções, né? Rolam. Então, assim, é bem desesperador enfrentar essas criaturas. Claro que parecem aranhas, né? Que ficam pulando de um lado pro outro. A gente vai vendo que também são até que resistentes, porque o Rifle também não acerta, né? Dano tão alto. Então nós vamos nos deparando com esse tipo de inimigo, né? Tem o Infector também, né? Que ele é um problema se você não matar ele logo de cara, porque acaba, né? Ele acaba te infectando mesmo, né? Acaba te arrebentando. E o Guardian, né? O Infector é esse aqui mesmo.
E também nós temos o Guardian, que é na parede, né? Esse é um problema se você não for com a Line Gun, porque para cortar todos os tentáculos dele e conseguir matá-lo é meio complicado. Tem o Hunter, que se regenera, que é eu vou explicar mais na parte da história, né? Que é um necromorfo terrível por causa disso, por esse fator de regeneração. Não adianta você... eita, não adianta você arrancar, né, as pernas dele ou arrancar a cabeça, ou seja lá o que for, ele sempre volta, ele se regenera. Ele é uma criação daquele Dr. Mercer, né, que tava por aqui. Com ele. Eu pensei em deixar eles me matarem pra dar, mas não vamos fazer o Isaac morrer, né, deixar o vídeo feio. E, como eu disse, ele foi criado pelo Mercer, né, que apareceu aí, era o cara que tava... Eita, tem mais um. Foi aquele que matou, né, o cara aqui, um verdadeiro louco. Então, basicamente dos inimigos normais, esses são os meus preferidos. De chefes, eu diria que nós temos 3 nesse jogo, que são o Heavy Mind, né, o Hive Mind, que é o boss principal, o Leviathan e o Slug. Eu acho legal como eles fizeram, né, a peculiaridade de cada um. O Hive Mind é um confronto direto contra ele, né, assim, uma luta direta mesmo, ali, né, de X1 contra ele. O Leviathan, nós temos a gravidade, é uma luta na gravidade zero, que é bem interessante, você corre pelas paredes, usa pra saltar, né, a gravidade, então, eita, olha um susto aqui. Então tudo isso eu acho que torna bastante legal a batalha. E o Slug é com o canhão da nave, então também é diferente. Eu tenho que ressaltar assim que é incrível, eu acho que a criatividade de cada batalha, né? Não são assim, e vai aí e enfrenta. Não, tem um cenário, tem toda uma forma de você enfrentar, e eu acho isso bem legal, né? Fora que também tem os ataques de tentáculos Play Shimura, que às vezes a gente tá aqui, né, andando de um lado pro outro, vem um tentáculo, agarra a sua perna e vai puxando você. Então isso é bem legal, essas partes, né, que acontecem, além de dar um certo desespero. Tem 2 tipos de necromorphos que eu não gosto muito, que são os Lurkers e os Exploders. Os Lurkers são aqueles, né, que são menores, né, que são quase como se fossem, sei lá, cara, uns insetos que pulam pelas paredes, pulam no chão e abrem 3 tentáculos que atiram de longe em você. Eu não gosto, principalmente dos mais pra frente, que são muito resistentes. Morrem basicamente com um tiro nos tentáculos e é meio difícil você conseguir. Às vezes eles atiram, né, de longe em você. Eu acho aquilo meio tenso. Ó, ali nós temos lá atrás, né, Guardian. Mas já mais avançado, né? Então assim, eu acho... Ainda bem que eu tô com a Line Gun aqui, porque senão ia ser complicado essa luta. Então, é aquilo, né? Assim, e os Exploders, eles são mais... São como necromorfos que correm com uma bola do lado deles, eu não sei exatamente o que é aquilo, que eles explodem. Aquilo dá um dano absurdo em você. Muitas vezes você pode morrer, né? Principalmente pelo som, se você não estiver ouvindo, eles começam... Esse é o maior alerta, né? Que eles fazem uma coisa assim, e aí eles vêm pra cima de você, né? Isso já chama a sua atenção, já faz você se arrepiar ali, porque você sabe que vai vir encrenca, né? Se você deixar eles se aproximarem. Então, às vezes é bom usar o Stasis pra deixá-los lentos e atirar neles logo de cara pra tirar, né, esse perigo iminente aí. Bom, no mais, eu acho que a gameplay, assim, a gente pode destacar também que nós temos um dos melhores guias dos jogos, né, um dos melhores GPS, que é aqui, se você segurar o analógico direito, aparece o caminho para você sempre. Temos também aqui, né, apertando o botão de select praticamente, né, nós temos o mapa, temos a missão que temos que fazer, tem uma database, né, com os áudios que você vai encontrando, por capítulo, e várias outras coisas. Aqui nós temos o inventário, que também, né, nós vamos carregando as armas, itens de cura e tudo mais, né. Eu acho, como eu disse, um dos melhores sistemas de navegação que ajuda bastante.
E também nós temos esses áudios, né, aqui, que ficam à disposição, como documentos também, que contam melhor a história e ajudam a gente a saber o que rolou de fato na Ishimura. E como eu disse, eu acho essa gameplay incrível e ela é atual, mesmo 14 anos depois. Você mira andando, né? O que não tinha no Resident Evil 4, depois passou a ter nos outros. Enfim, tudo isso é muito atual. Por isso que eu falo assim, né? Mesmo 14 anos depois do seu lançamento, lá em 2008, continua tudo muito bom. Motivo pelo qual eu acho que era melhor um remaster do que um remake. Já estaria ótimo, na minha opinião, né? E basicamente é isso aí, pessoal. Agora, né? Eu vou passar pro tópico que geralmente é o principal aqui do canal, que é o que eu mais abordo, né? Mais a fundo, que é a história. E que é ótima. Eu já adianto, vamos sair desse capítulo, eu já adianto que ela é incrível. Óbvio, né, que por se tratar de um jogo de terror no espaço, existe uma clara inspiração e outra em Alien, né, não tem como não ser. Mas no final das contas eu acho tudo muito criativo e tudo assim, muito original mesmo. Nós estamos na pele de um dos maiores sobreviventes dos jogos de videogame, o engenheiro Isaac Clarke. Pra mim, cara, o que esse cara passa não é brincadeira. O que ele passa nesse jogo e nos outros da série é foda. No ano de 2508, uma gigantesca nave de mineração, a USG Ishimura, estava minerando o planeta conhecido como Aegis 7, né? Quando ela perde completamente seu contato com o exterior. Não sem antes enviar um pedido de socorro. E que também, né, esse pedido de socorro também enviou antes dessa queda toda aí, a namorada do Isaac lhe mandou uma mensagem, a Nicole, dando a entender que algo horrível estava rolando na Ishimura, estava acontecendo. E, né, então, assim, para descobrir o que aconteceu na Ishimura, o governo da Terra, na época, mandou uma nave com 5 tripulantes. Entre eles, né, o próprio Isaac, que se voluntariou, já que ele é engenheiro e ele pode ajudar a consertar a Ishimura, né, a resolver os problemas. E também para se reencontrar com a Nicole. E aí, né, a nave ela se encontra na órbita do Aegis 7, que era o planeta que ela estava minerando, e ela estava toda escura, como a gente viu ali no começo do jogo, né, quando eu passei o primeiro capítulo. Quando eles chegam, aí eles têm alguns contratempos com meteoros, como deu pra ver ali, né, para conseguir atracar na Ishimura, conseguir pousar nela, mas eles acabam conseguindo. E aí eles veem o local, que o local tá todo deserto. Já logo ali de cara eles percebem que tem alguma coisa rolando aqui, né? Alguma coisa mais séria aconteceu. E aí eles acabam atacados por criaturas monstruosas. E o Isaac, ele acaba se separando do resto do grupo, sobrando apenas ele, o Raymond, né? E a Kendra, já que o piloto e o copiloto ali daquele começo, eles acabam sendo mortos logo nesse primeiro ataque. E é aí que de fato o jogo começa. Com o Isaac indo de um ponto ao outro da imensa Ishimura, que essa nave aqui, ela é gigantesca, é colossal, né? Tentando entender o que aconteceu com a Ishimura, se ele encontra com a Nicole, né? O que aconteceu com ela, e tentando descobrir o que são essas criaturas, os necromorfos, e obviamente tentando se manter vivo, obedecendo às recomendações e pedidos da Kendra e do Raymond, que também tentando manter a nave em funcionamento. Ora para abrir um novo setor dela e ter acesso, ora para manter o oxigênio, porque às vezes está faltando, outras vezes para pulverizar com um canhão de defesa, por exemplo, meteoros que vêm na direção dela, né, asteroides. Então, basicamente é isso, e por aí vai, né? Ao longo dos 12 capítulos do jogo, você sempre se encontra meio que pressionado, sempre... Olha lá. E
você sempre se encontra pressionado, com as costas contra a parede mesmo, tentando, você não sabe que qualquer momento vai ser qual vai ser a próxima ameaça e o que você vai ter que fazer, né, pra sobreviver, às vezes numa velocidade imensa. E eu acho que aí que é exatamente isso na Ishimura e tudo que envolve ela, que torna ela, né, um dos piores lugares de um jogo de terror. Pior no bom sentido, de ameaçador. Ela é sombria, gigante, como dá pra gente, já deu pra perceber, né? Com corredores claustrofóbicos e cheios de necromorfos nos dutos de ventilação dela, de onde são, né, que eles costumam atacar, onde eles costumam vir pra cima de você. Pelos setores dela são áreas médicas, dormitórios, locais de armazenamento de comida e equipamento, banheiros, pontes de navegação. A Ishimura, ela é quase um mundo, um verdadeiro inferno. Conforme a história vai progredindo, a gente vai descobrindo, né, e eu vou até mexer nele aqui agora, que tudo isso, né, que tem um artefato que é chamado Marker, e que parece que é ele que vem sendo o causador disso tudo. Olha ele aí, tá funcionando, né? Levando a alucinações, suicídios e a transformação em necromorfos. Então, parece que é ele que causa isso tudo, né? E também na história, nós basicamente não sabemos em quem confiar, em quem devemos confiar, porque todos que estão pela nave ou que vieram mesmo com você, como por exemplo a Kendra e o Raymond, parece que eles têm segredos, coisas a esconder. Então mesmo eles, nós não sabemos em quem confiar. Por exemplo, nós também temos, né, não, acho que não vai ser um spoiler maior falar sobre isso, mas nós temos também, assim, né, a própria Nicole, que nós encontramos durante o jogo, e ela tá estranha, né, então, assim, nós não sabemos exatamente em quem confiar. Praticamente nós não encontramos também nenhum sobrevivente nessa jornada, com um correndo, né, como aquele cara executado pelo Mercer lá, na nossa frente. Então, a gente nunca sabe direito o que tá acontecendo, né? Se não é, de repente, uma própria alucinação, já que as pessoas parecem alucinar bastante, né? Também, né, como eu disse, também tem um outro cara que também nos ajuda, o Dr. Kaine, que inclusive falou aqui, né, entrou em comunicação pelo Rig aqui durante esse capítulo, deu pra ver ele também no outro que eu estava, que ele tenta convencer e ajudar o Isaac a levar o Marker de volta pro Aegis 7, né, que é o planeta onde eles encontraram, dizendo que essa é a única forma de acabar com aquele inferno. Embora o Dr. Kaine também não seja exatamente confiável, porque ele não parece lá muito são. Assim como o próprio Isaac também vai ficando, né, durante o jogo. Temos também o Dr. Mercer, que eu já falei, né, que é um maluco unitologista, que é uma das religiões aqui do jogo. Essa religião que é meio doida também, né, a gente pode dizer assim. E o Dr. Mercer tenta nos atrapalhar, e ele quer convencer todo mundo a morrer para renascer como um necromorfo, que é a evolução segundo ele, né? Inclusive, ele, lá que eu citei na parte da gameplay dos Hunters, né? O Hunter é uma criação desse que é o pior tipo de necromorfo, é dele, né? Que ele fica se regenerando e te perseguindo. E são momentos, assim, que eu diria muito tensos, né? Com ele perseguindo você pelo cenário. Então, assim, tudo isso é muito... Vamos mudar de capítulo? Tudo isso é muito tenso, assim, né? E a história, como eu disse, ela é ótima e se desenrola muito bem pelos capítulos. Sendo talvez o único ponto negativo que eu destacaria nesse jogo aqui, que é o Isaac, ele não fala, né? Nós temos um protagonista
calado, que não se manifesta basicamente, né? Vamos dar um loading aqui. E esse problema ele acabou sendo já corrigido no 2 e no 3, que nós temos o Isaac, que é bem legal ver ele falando, e com certeza será no remake, né? Eu acredito que não tem a menor dúvida que o Isaac vai estar falando aí por tudo que nós vimos. Eu acho que esse seria um dos únicos pontos fracos desse jogo, porque faz bastante falta mesmo, né? No mais, eu curto bastante as reviravoltas, todas que a história vai dando e tudo o que vai acontecendo, né? E toda essa trama envolvendo o Marker. Eu acho isso tudo, assim, muito interessante. Eu acho tudo muito legal e como eles vão conseguindo envolvendo, né? E incluindo um plot twist no final, que caso você não saiba, né, eu não vou contar o que é, mas tem um plot twist bem pesado, né, que a gente até consegue ver acontecendo durante o jogo. Porém, assim, né, ainda assim é meio que legal como eles fazem, né, como é executado. Aliás, o jogo ele até dá dicas disso, né, durante o jogo de uma forma bem legal. E caso você não tenha notado e não saiba, você já pode pular pro próximo tópico, porque eu vou falar agora, né? Até com uma trivia aí, né, sobre o Dead Space. Então eu falo aí, já pode pular pro próximo tópico, eu vou deixar marcado no tempo. Vai ser o som e o áudio, então bora lá, né? Vai vir um spoiler, caso você não se importe, o jogo já saiu há muito tempo, mas nunca se sabe, né? Como alguns não conhecem. 3, 2, 1. Que é o fato, né, da Nicole estar morta. Ela se suicidou logo depois da mensagem inicial que ela mandou pro Isaac. E o Isaac a vê como uma alucinação provocada pelo Marker. E eu acho isso uma ótima sacada, porque o Marker vai meio que tentando, né, também manipular o Isaac. Eu acho isso, assim, muito legal. É muito boa, né, a forma como é contado tudo. E a sacada que também, assim, nós também temos, né, outros indícios também de que isso vai acontecer, como a Kendra, por exemplo, que disse que viu o irmão morto dela, né, e o Dr. Kaine, que também viu a esposa morta, e também os efeitos do Marker, que você vai vendo, né, que dá aquela bugada na tela, fica tudo meio alaranjado, como acontece algumas vezes, mas a maior dica, ela vem do próprio jogo, já que se nós juntarmos a primeira letra do nome de cada um dos 12 capítulos do jogo, se forma a frase Nicole is dead, né? Nicole está morta. Então, assim, achei isso uma ótima sacada dos criadores, é simples, mas eu achei, assim, bem legal essa dica, né, que eles acabam dando. Bom, agora, né, fim do spoiler, vamos para o áudio e som do jogo, que também eu continuo dizendo, né, como tudo que eu tô dizendo aqui, é ótimo também. E é bem apavorante como os necromorfos, eles vêm urrando e correndo em sua direção com tudo. Temos alguns jump scares também que rolam, com a música aumentando na hora do ataque. Mas o terror no jogo, ele é genuíno mesmo, não é barato, assim, né, o jumpscare, não é só pelo som, né? Tem elemento ali de assustar mesmo, tem todo um clima. E o som, assim, né, de fúria e lamento por parte dos necromorfos, quando eles vão atacar, ou mesmo os passos deles nos dutos de ventilação que dá pra gente ouvir, são bem grotescos. A voz e a dublagem dos personagens também é ótima e super bem feita. Eu acho que o destaque fica pro dublador do Mercer, né? Que consegue transmitir muito bem a loucura do personagem. Mais uma vez eu lamento o fato do Isaac não falar no jogo, né? Ele não ter dublagem. A gente só fica apenas com os gritos de dor dele ou tipo esforço, ele dando pisão aqui, né? E batendo assim. Mas isso, como eu disse já, né? Foi felizmente corrigido na sequência. As músicas também são muito boas, com aquele clima de suspense de que algo vai acontecer, né, como dá pra perceber aí de fundo, parece que alguma coisa tá sempre pra acontecer, aquele tom meio que às vezes mais sem música, um tom meio sinistro, então eu curto bastante. Aqui pra cá eu não posso ir, né, porque senão vai ter um baita de um spoiler, então eu acho que ficou muito legal assim, né, como as músicas elas vão nesse clima de suspense, algo aqueles
como aquele som, né, baixinho, e aí elas explodem nos ataques da criatura, né, e ficam naquele tom agitado de ameaça, só cessando a mesma música quando a última delas cai. Inclusive isso é meio que uma dica, né. Por fim, eu também tenho que informar para vocês que esse jogo ele não tem legendas em português do Brasil. Então, se você quiser, né, entender direito a história, ver direito tudo, é bom que você saiba bastante de inglês. A história não é simples e para entender é um pouquinho complicado, né? Então é bom que você tenha um domínio de inglês, inclusive de ouvir, porque às vezes as legendas também elas são bem rápidas na tela. Eu até acho isso também um erro, né? Deveriam ficar mais na tela, né? Às vezes você perde um pouco. Várias vezes eu entendi mais, eu não consegui ler a legenda, eu entendi mais os personagens falando mesmo, né? De ouvir. Foi mais, às vezes, mais útil pra mim. E outra coisa também, né, que nós temos aqui também sessões, como inclusive aqui, que a gente dá pra ouvir bem de fundo, o áudio eu baixei, né, pra gravar, mas também tem uma música, né, que é Twinkle, Twinkle Little Star, que é uma música de criança, né, e ela toca em alguns momentos, aqui, como aqui, esses personagens aqui se mataram, né, os mitologistas, acabaram por se matar. E ela fica tocando bem de fundo, ou como quando nós vamos descer para enfrentar o Leviatã, e mesmo ali, né, se você deixar o menu do jogo ali, vai acabar entrando umas cenas do jogo de terror. Eu achei isso, assim, bem legal, né? Bom, pessoal, agora é a hora das minhas considerações finais. Eu acho que eu consegui elencar bem, né, aqui o porquê esse jogo, ele ficaria melhor como um remaster do que como um remake, porque eu acho que tá tudo muito bem feito aqui, né? Mas, como eu disse, pensando bem, talvez eles tenham optado pelo remake para realmente, né? Porque também eu acho que o remastered talvez não conseguisse melhorar muito, porque é incrível até os dias atuais como o jogo roda bem. Como aqui no Xbox Series S e mesmo no Xbox One, foi muito bom que como ele ficou, né? E eu acho que seria, talvez, no remaster meio difícil melhorar alguma coisa. Então, eu acho que talvez até por isso que eles optaram pelo remake, né? Os gráficos aqui são ótimos, a gameplay é incrível. Mas se você quiser pegar o jogo aqui, jogar ele mesmo, eu super recomendo, porque ele tem, como eu disse, uma gameplay super atual, uma história que é ótima, de fato, e você não precisa esperar o remake para conhecer ou relembrar de Dead Space. Principalmente se você tiver o Game Pass Ultimate, né? Que o jogo está disponível através do EA Access lá para você pegar, assim como o 2 e o 3, que eu também pretendo trazer em análise aqui no canal, assim que possível, né? Que abrirem um espaço na agenda de jogos. Minha nota final para Dead Space 1, né? É 8,3. Um jogaço de terror, eu super recomendo. Acho um dos melhores jogos realmente, se não o melhor jogo de terror da era do PS3 Xbox 360. Bom, pessoal, é isso aí. Se você assistiu até agora, eu agradeço. Eu peço que deixe o like mais uma vez, que comente se já jogou Dead Space, se vai jogar o remake, se gostou da análise, se concordou, se não concordou. E que se inscreva no canal, porque ajuda bastante o meu trabalho. Então, é isso aí. E eu vou também estar trazendo sempre mais conteúdo, cada vez mais análises aqui para o canal, seja de jogos, mangás ou livros. É isso aí, gente. Valeu, obrigado e até a próxima.